Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que é literalmente o portão de entrada para os evangelhos. É um momento incrível, onde o tempo e a eternidade se tocam de um jeito único. A nossa reflexão começa com essa pergunta, né? Onde é que o céu e a terra se encontram? E a resposta, olha, ela nos leva para um lugar muito específico. Não é um palácio, não é uma praça, é o lugar mais sagrado de todos para o povo de Israel, o Templo de Jerusalém. É exatamente aqui que o plano de Deus, esperado por tanto tempo, começa a se desenrolar. Mas para a gente entender a profundidade do que está prestes a acontecer, a gente precisa primeiro arrumar o cenário. Pensa que estamos bem na fronteira, no limiar de um momento decisivo. É aqui que a longa espera do Antigo Testamento vai se conectar com a promessa que está para se cumprir no Novo. São Lucas, com aquela precisão de historiador que ele tem, nos coloca num tempo muito específico. Uma época de grande tensão política e de um desejo imenso pela vinda do Messias. O governo de Herodes, que foi imposto por Roma, era bem opressor. E esse detalhe é fundamental, sabe? A salvação de Deus não vem da estratégia dos poderosos. Ela entra na história humana, na vida real. E, na verdade, ela transcende e julga os poderes desse mundo. E agora, olha só a linhagem do nosso casal. Zacarias e Isabel não são pessoas comuns. Eles vêm da mais pura linhagem sacerdotal, descendentes diretos de Arão, o primeiríssimo sumo sacerdote. Isso nos diz algo muito importante. A nova aliança não vem para apagar a antiga. Pelo contrário, ela vai nascer do coração sagrado da antiga, lá do templo e do seu sacerdócio. E aqui a gente encontra uma tensão, um paradoxo muito profundo. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis na fé, justos diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, carregavam uma dor imensa e, naquela cultura, uma vergonha, a esterilidade. Esse padrão se repete muito na história da salvação. É só a gente lembrar de Sara e Abraão. Deus age justamente onde a gente acha que é impossível, para deixar bem claro que a salvação é um presente, é puro poder dele, e não algo que a gente conquista por mérito. Então, vamos entrar agora no coração do templo, bem no momento do encontro. É durante o ato litúrgico mais importante do dia que o céu decide, de uma forma totalmente nova, tocar a terra. Ser sorteado para oferecer o incenso, gente, essa era a maior honra que um sacerdote podia ter na vida. Era algo que talvez acontecesse uma vez só, ou até nunca. Naquele momento, Zacarias não estava ali só por ele. Ele representava as orações, as esperanças de todo o povo de Israel. A fumaça do incenso subindo era o símbolo da oração de todos. E é bem no auge dessa liturgia aqui na terra que Deus responde. Quando o anjo aparece, a primeira reação de Zacarias é um medo. Mas calma, não é um medo qualquer, de susto. É o que a gente chama na teologia de mysterium tremendum. É aquele temor cheio de reverência que a gente, como criatura finita, sente diante da majestade infinita de Deus. É a resposta certa da alma que se reconhece pequena e se esvazia para poder acolher a palavra que vem do alto. E então vem a mensagem. E que mensagem? O que o anjo Gabriel diz é o centro profético de toda essa história. Ele não revela só um nascimento, mas toda a identidade e a missão daquele que vai preparar o caminho do Senhor. Essa frase, tua súplica foi ouvida, ela tem uma profundidade dupla. Sim, claro, Deus ouviu a oração pessoal de Zacarias e Isabel pedindo um filho. Mas num nível muito mais profundo, Deus está respondendo à súplica de séculos de todo o povo de Israel que pediu por um redentor. O desejo de um casal se encaixa perfeitamente no plano universal de salvação. A identidade dessa criança é revelada com detalhes divinos. O nome dele, João, significa Deus é gracioso. Já é o evangelho numa palavra só. A grandeza dele não vai ser desse mundo, mas sim espiritual. A consagração é única. Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E a missão? É a de um novo Elias, chamar Israel para uma conversão de coração para que o povo pudesse finalmente receber o Messias. Bom, agora a gente chega num ponto dramático, o confronto entre a lógica humana e a promessa de Deus. É aqui que a gente vê como a nossa fé pode ser frágil, mesmo quando Deus se manifesta de forma tão clara. A pergunta de Zacarias é tão humana, não é? Não chega a ser uma rebelião, mas é a cara de uma fé que precisa de prova, que busca segurança no que pode ver e tocar, em vez de simplesmente descansar na autoridade da palavra de Deus.
Ele perguntou como, enquanto Abraão, numa situação parecida, simplesmente acreditou em quem estava prometendo. E a resposta do anjo é espetacular. Gabriel não discute. Ele não oferece uma prova, ele simplesmente afirma quem ele é e de onde ele vem. A mensagem é clara. A palavra de Deus não está aí para ser questionada por nós. Ela exige a nossa fé, porque a garantia dela é a autoridade de quem a enviou. O silêncio que é imposto a Zacarias tem um significado duplo e muito profundo. Por um lado, funciona como um castigo pedagógico. O sacerdote, que tem a função de proclamar a palavra, fica mudo justamente por ter duvidado dela. Mas tem um sentido ainda mais profundo. É um sinal profético. A liturgia do templo se cala, a palavra humana cessa, preparando o mundo para a vinda do Verbo eterno, a palavra que se fez carne. Agora, a cena muda. A gente sai daquele drama público do templo e vai para a contemplação silenciosa de um lar. É no silêncio que a promessa de Deus começa, de fato, a tomar forma. Isabel se retira por 5 meses. E isso não é um ato de vergonha, muito pelo contrário, é um ato de profunda piedade. A casa dela se transforma num tipo de claustro doméstico, um espaço sagrado de silêncio e meditação, onde ela pode refletir sobre a ação maravilhosa de Deus, enquanto a promessa cresce no seu ventre e no seu coração. E o canto de gratidão dela é poderosíssimo. Deus tirou a sua desonra pessoal. E isso é uma prévia do que o Messias viria a fazer por toda a humanidade. Tirar a vergonha do pecado e restaurar a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, essa passagem toda é como se fosse a antessala sagrada do Evangelho. Nela, a fidelidade de Deus se encontra com a nossa fé, que é tão frágil. A liturgia do Antigo Testamento chega no seu ponto máximo e se cala, para que o amanhecer da redenção possa nascer no silêncio. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final para levar para a vida. O silêncio punitivo de Zacarias e o silêncio contemplativo de Isabel foram os lugares onde Deus agiu com poder. A questão, então, fica para nós. Em que silêncios da nossa vida, talvez os silêncios da dúvida ou os da espera, Deus está agora mesmo preparando a sua vinda?